Você vai ver agora algumas imagens emocionantes. Imagens que revelam toda a alma de um campeão. Superman, Batman, Robin. A gente está na casa das pessoas desde a infância. Então, o Caverna do Dragão foi isso. A gente foi gravando aquilo, assim, despretensiosamente. Assim como você almoçava, né, você ia para a escola, aquele era o horário do desenho. Foram 10 anos que mudaram o século. O mundo sai da década de 80 com mais liberdade e democracia. Emblemas desse tempo de mudança. As telas da TV, do computador, do videogame, do cinema. Combinam informação e fantasia numa liberdade de escolha sem precedentes. Viver nos anos 80, para mim, foi uma coisa muito especial, porque ali você teve ícones que marcam a cultura pop até hoje. Eu lembro de ir ao cinema, assistir o ET. Eu lembro de chorar. O primeiro filme que eu fui ver e que eu me lembro de verdade do que foi estar ali no cinema assistindo um filme que até hoje é um dos meus favoritos. Um filme que, quando eu coloquei para os meus filhos assistirem junto comigo, eles choraram nas mesmas cenas que eu chorei. Os anos 80 despertam uma nostalgia nas pessoas, eu acho que por vários motivos. A primeira é que essas pessoas que viveram os anos 80, que é o meu caso, hoje estão em posições de destaque. Você pega uma geração como o Spielberg, Scorsese, Coppola, eram esses caras que viveram alguma coisa nos anos 60 e eles conseguiram transportar isso que era tão importante para eles quando eles começaram a fazer os filmes deles. Então esses filmes todos que a gente assistiu nos anos 80 eram um reflexo de uma infância boa que aqueles caras tiveram. E pra gente é mais ou menos isso. É a nossa infância que está sendo revista ali. Então quando eu vejo um Stranger Things fazendo referência aos filmes que eu assisti nos anos 80, isso me toca de uma maneira muito especial. É uma experiência que você não consegue ler sobre, você tem que ter realmente vivido aquilo. O macacão tá muito apertado pra você? Tá. Tá apertado, né? Eu notei que tava apertado. Notei. Que a hora que você... Vira assim. A hora que você abaixa pra ver, abaixa assim. Cabeça de pimentão, Ei. Vem aí o meu amigão, o amigo de todos vocês, o Chapolin. Mais rápido que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um aso. Os desenhos animados daquela época eram uma espécie de babá de quem viveu a infância naquela época. Eles ajudavam a gente a passar a hora ali de manhã antes de ir para a escola, ou quem estudava de manhã, que ia assistir tudo isso à tarde. Você tinha na TV aberta horários inteiros dedicados, programas inteiros dedicados para as crianças. Então realmente era uma conversa de corredor no colégio, sabe? De você falar assim, nossa, você assistiu tal desenho, você assistiu tal episódio, sei lá, você viu o Caverna do Dragão, como que foi, aquele episódio XYZ. Então a TV era parte realmente do dia a dia de todo mundo que estava ali. Você não tinha redes sociais, você não tinha internet nem nada. O que passava na TV aberta era o que você consumia. Toda uma geração que cresceu junto com Xuxa, Mara Maravilha, Sérgio Malandro, e acompanhando realmente os desenhos que eram exibidos ali naquele horário. Peraí, brother, deixa eu falar uma coisinha. Xuxa, meu nome é Elaine e tenho 12 anos. Xuxa, adoro o seu programa. Curto muito os desenhos, as brincadeiras. Os desenhos que eu mais gosto são He-Man, She-Ra e Galtar. Então, He-Man, é apenas entre nós dois. Ainda não é tarde demais para cancelar isto, esqueleto. Pela honra de
O Feiticeiro Relutante. Prisão sem muros. Perigo vem de baixo. Versão brasileira Herbert Richards. Um dos primeiros personagens que eu criei voz, e não era para ter criado, foi Tartaruga Ninja. Não era para ter criado, eu era um adolescente, uma voz de adolescente, eu tinha voz de adolescente. Aí me botaram para fazer teste. Tá, e que voz que eu faço? Ah, é uma tartaruga. Aí eu falei, como é que é a voz de tartaruga? Tartaruga não fala? Aí eu escutava o original. Oh, come on, guys. Aí eu, é isso aí, vamos lá, galera, tudo bem, vamos pra aqui. E passei. Todo mundo quietinho aí, não vamos fazer barulho. Até hoje que a gente se meteu numa furada. Passei no teste, fui fazendo essa voz e a gente brincava, porque como gravava todo mundo junto, no caso de atrasar alguém, o outro cobria numa fala. Então eu cheguei a fazer pelos outros, assim, ou foi no banheiro, ou foi nisso aqui, para não parar o estúdio, aí fiz. Ai, puxa vida, mestre Splinter, a gente tem que pegar o destruidor. Era uma coisa mais assim, o Michelangelo. Tio Donatel, que fazia meio patinho, cara, uma coisa assim, puxa vida, mestre Splinter, a gente tem que pegar o destruidor. Até o destruidor tinha um copinho, que como gravava todo mundo junto, você tinha que otimizar o tempo. Então botava um copinho de plástico. Tartarugas, nós temos que pegar as tartarugas. E eu nem tenho voz grave para fazer aquilo. O Krang, enfim, foi uma escola para mim. Tartaruga Ninja, eu digo que foi assim, uma grande escola para eu aprender a criar o texto. E aí veio o famoso Caverna do Dragão. Foi um teste que eu fiz sem pretensão nenhuma, porque eu já... Sabe quando você está naquela, será que eu vou ganhar? E eu não fazia ideia do que era o desenho, porque você não sabe o que é o desenho. Aí eu fiz o teste, ganhei a Sheila, né? E foi assim uma coisa fantástica. Puxa, como ele é nervoso. Ah! Não fique aí assistindo, seu imbecil! Vem me ajudar! Está bem! Khabib Kabar, faça aquele orc viajar! Foi assim uma coisa incrível, que foi o primeiro grande teste que eu ganhei. Foi para dublar o Presto. Nessa época a gente não tinha ideia do que poderia acontecer, né? Então falei, que legal, um desenho para Xuxa e tal, mas inúmeros desenhos para Xuxa que foram mais na Xuxa não bombaram. Então a gente gravou aquilo assim de uma forma muito corriqueira, como acontece muito com dublagem. Você não faz ideia da dimensão que aquilo vai tomar. Então o Caverna do Dragão foi isso, a gente foi gravando aquilo assim despretensiosamente e aí foi ao ar, começou a crescer e a coisa bombou e foi uma surpresa assim, na verdade. Eu sempre falo que nós somos babás eletrônicas, né? Porque a gente está na casa das pessoas desde a infância, né? A mãe e o pai ligam a televisão e a gente está lá, levando entretenimento, histórias, né? Lendas e desenhos animados com as nossas vozes. E como é uma coisa muito familiar, está dentro da sua casa a todo momento, né, como nos filmes dublados, as pessoas naturalmente simpatizam com as vozes. E elas vão selecionando, essa é a voz suave que eu gosto. Cara, esse dublador é tão simpático, essa voz é tão simpática. E às vezes o dublador nem é tão simpático, mas ele tem uma voz muito simpática, entendeu? E você vai fazendo aquele banco de dados de vozes. E você se sente bem, que é uma coisa que na repetição, todo dia. Então acho que surge por conta disso. E agora com a internet, as pessoas conhecem nossas vozes, nossos nomes, né? Então elas começam, elas abrem um leque assim, falei, caramba, o Guilherme Briggs, caramba, ele era o Freakazoid, é o Buzz Lightyear, nossa, ele é o Optimus Prime, ele é o Grinch, ele é o Dagger de Castores Pirados, ele é o The Rock, cara, e fazia o Brandon Fraser, caramba, a minha infância, eu escuto muito isso, a minha infância é você me acompanhou na minha infância toda. Qual é seu nome? Ana Paula. Você tem quantos anos? 12. Então faz um grupozinho ali pro pessoal. Você vai ganhar o prêmio. Laizinha, dá uma bonequinha. Uma salva de palmas pra ela! Como é que é seu nome? Você participou também? Como é que é seu nome? Muito obrigado pela sua participação. Dá um beijinho aqui, todo mundo. E daqui a pouquinho a gente vai voltar. Vamos assistir agora o comercial. E eu vou voltar com mais uma brincadeira pra vocês. Maestro, aumenta a música, maestro! Podemos começar? Antes de mais nada, eu queria lhe dar os meus parabéns. Primeiro,
por ter adquirido um dos mais avançados equipamentos de videocassete produzidos em todo o mundo. Segundo, por ter acionado as teclas dos botões corretamente. Os Mestres do Universo. Mais um grande lançamento da América Video, agora dublado em português. Você perguntou por que o esqueleto me persegue? Era por causa da minha invenção. Eu tenho a força! Os Mestres do Universo. Mais um lançamento da América Video em sua locadora. Quando o VHS chega, ele muda também a forma de consumir. A partir do momento que você não está mais limitado só à grade de TV ou à programação, ao filme que está passando no cinema da sua cidade, você aumenta muito o âmbito de consumos, né? O catálogo de repente ele estourou, você pode ver qualquer coisa. Ou você pode pegar uma coisa que você gosta muito, você vai, sei lá, todo dia, tal hora, passa o seu desenho favorito. Daí você pega, você grava aquilo. Seu amigo não pode assistir porque ele tá fazendo alguma outra coisa, tá no futebol, sei lá. Você pode gravar e emprestar aquilo para ele. Ou se não, você pode pegar e fazer uma cópia. Sempre, sei lá, tinha um primo do vizinho, não sei o que ia viajar para fora, trazia uma cópia lá dos Estados Unidos e daí ia fazendo a cópia da cópia. De repente, isso ia viralizando, né? Usando um termo que é tão atual hoje, também fazendo um paralelo ao que a gente tem hoje, era o início de um desprendimento completamente de uma grade, realmente. Hoje você tem realmente uma liberdade muito maior de assistir programas on demand no seu celular ali em qualquer hora e qualquer lugar que você estiver. Lógico, naquela época você ainda precisava estar na sua casa, porque você precisava da TV, e precisava do VHS para você colocar ali a fita. Mas você já não tinha mais a obrigatoriedade de estar sexta-feira, às 3 da tarde, porque só ia passar aquilo naquele horário. Alguém podia gravar e depois te emprestar. Nessa época, a dublagem ainda era uma coisa muito obscura. Ela virou realmente uma coisa, vamos dizer assim, uma comoção nacional depois da internet. Que aí os nerds começaram a se interessar, né? Começou a criar um público específico para a dublagem. Nessa época não tinha isso. Nessa época as pessoas reconheciam, na verdade não reconheciam muito tanto minha voz, porque eu já era um cara conhecido da TV também. Essa coisa de você reconhecer a voz era uma coisa mais pro pessoal que se dedicava só à dublagem. Eu lembro quando eu eu vi o dublador do Mr. Magoo fazendo a voz do Mr. Magoo para outra criança. E eu tinha acabado de gravar com ele e não tinha me tocado. Aí eu vi ele fazendo a voz do Mr. Magoo e eu fiquei emocionado, né? Eu falei, caramba, é um Mr. Magoo. E eu conhecia ele há anos, estava trabalhando com ele 2 minutos atrás. E eu lembro onde eu estava, eu lembro como é que foi, eu lembro perfeitamente daquele momento. E saber que eu, de certa forma, em várias ocasiões, proporcionei esse momento para outras pessoas é muito legal. Você está com a gente diuturnamente, ou na TV a cabo, ou na outra TV, ou na TV aberta. Nós estamos na vida de vocês desde pequenininhos. Então nós somos como se fôssemos da família de vocês. Vocês não conhecem o nosso rosto, mas a nossa voz te leva a uma lembrança muito gostosa, alguma coisa boa que ficou. E isso é a boa dublagem, hein? É uma coisa mágica, porque a gente é uma mistura do personagem que você vê com a voz do ator, com o ator, com o dublador propriamente dito, entendeu? Você com a sua voz, você muitas vezes causa emoções nas pessoas, você gera emoções nas pessoas que você nem imagina, né? Porque a pessoa às vezes está passando por um puta drama familiar, ou está passando pelo melhor momento da vida dela, e você tá ali junto. Essa geração que cresceu a partir dos anos 2000, será que eles vão ter uma nostalgia realmente clara daquilo que eles viveram? Em termos de memória, eu acredito que sim, mas eu me questiono se ela vai ter a mesma força que teve para minha geração e a geração que veio depois da minha. Por todo o esforço que a gente tinha que fazer para conseguir assistir, ler, ouvir determinado produto. Eu, por exemplo, gosto muito de bandas dos anos 60, eu não vivi essa época. Então eu vou buscar lá atrás alguma coisa para me apegar.
talvez essas gerações que estão aí com Netflix e tudo mais, a nostalgia delas vai ser um pouquinho Stranger Things, mas com a âncora lá atrás, nos anos 80 também, assim como foi a minha. Eu acho que o prazer que nós tínhamos, né, ao assistir desenhos, ele é bem diferente do que a galera de hoje, né, que essa garotada assiste. Eu acho que aquela expectativa que a gente tinha de chegar o horário, de chegar o dia, de não perder, da ansiedade de como é que vai ser essa história e não sei o que, não existe mais. Porque as crianças assistem a hora que elas quiserem, no local que elas quiserem, né? Pode assistir 20 episódios de uma vez. Então esse prazer que a gente tinha, né? Essa excitação, esse comentário na escola no dia seguinte, cara, você viu o que aconteceu em tal episódio, não sei o quê, isso em tese morreu. Mas é bem provável que um jovem que participa desse universo hoje diga, oh, isso é idiota, isso é bobo. Porque é exatamente isso que me dá prazer, assistir a temporada inteira. Porque antes a gente se apegava a um determinado desenho, sei lá, Pica-Pau, Corrida Maluca, a gente tinha ali meia dúzia que eram os desenhos. Hoje os caras podem se apaixonar por 30, né? Então, é claro que eu, como mais velho, vou achar que a forma como a gente assistia, a relação de passional que você tinha, como aquilo fazia parte da tua vida. Assim como você almoçava, né, você ia para a escola, aquele era o horário do desenho. Hoje isso não existe. Como é que vai ser futuramente daqui a 30 anos? Né? A dublagem não vai acabar, isso eu tenho certeza que ela não acaba. Ela continua, sim. A não ser que surja alguma nação, alguma coisa, alienígenas venham para cá, alguma coisa aconteça que uniformize a língua humana, entendeu? Fica uma língua só, mas acho que isso não vai acontecer, talvez aconteça daqui nos próximos 1000 anos. Com as novas mídias, né, eu acho que abriu muito isso, né, e eu acho que cada grupo vai ter a sua memória, vai ter a sua nostalgia. Eu acho que isso não acaba, não. Acho que aumenta até assim, talvez não seja tão forte em uma pessoa só, vai dividir mais entre várias pessoas. Maravilha! Foi passar essa tarde chocante com você. O nosso encontro super especial. Eu e vocês juntinhos, com muito carinho, muito amor e tudo muito maravilha. Um beijo açucarado, meladinho pra você. Um beijão! Tchau! A criança sempre foi utilizada como alvo, né, de publicidade. E eles vendem muito, né? São muito atrativos mesmo. Publicidade infantil no Brasil é uma prática abusiva e, portanto, ilegal, ou seja, ela é proibida. Bombons Garoto. Estes bombons ainda vão ajudar você a realizar seus sonhos, meu garoto.